Demora um pouco para entrar. Aí. Bom, vamos então, vou apresentar o slide para vocês. Eu vou voltar naquela parte de trabalho total realizado sobre o corpo. Isso está na página 49, do volume 2. Vou partilhar a tela e a gente já começa. Beleza? Bom, então, na segunda-feira, nós paramos no trabalho total realizado sobre um corpo. Então, quando mais de uma força atua sobre um corpo, cada uma delas realiza um trabalho próprio. O trabalho total realizado sobre o corpo pode ser calculado de duas formas. A primeira, pela determinação da força resultante. O que é a força resultante? A força resultante é uma força imaginária que, se agisse sozinha no corpo, faria o papel de todas as forças que estão agindo sobre o corpo. A gente calcula essa força resultante, determina o trabalho dessa força resultante, multiplicando essa força resultante pelo deslocamento que essa força causa no corpo. Ou a gente pode calcular o trabalho individual de cada uma das forças que agem sobre o corpo e fazer o somatório de todos esses trabalhos, que eu também vou ter o trabalho total realizado sobre esse corpo. Tem um exemplo aqui na página 50, que é o seguinte: imagine uma ciclista pedalando em uma pista plana e horizontal, em um percurso de 100 metros de comprimento. Considere que as seguintes forças atuam sobre o sistema ciclista e bicicleta. A força motora, que é essa força horizontal para a direita aqui, que ele deu de 100 newtons. A força de atrito de 60 newtons, que é uma força horizontal e para trás. A força de atrito sempre vai surgir no sentido contrário do deslocamento do corpo, né? Vai sempre surgir no sentido contrário da força que eu apliquei. A força-peso de 800 newton, que é gerada pelo campo gravitacional da Terra, que é vertical e para baixo. E força normal de 800 newton é a força de contato, nesse caso, que impede a penetração do sistema no solo, que é também de 800 newton e vertical para cima. O trabalho total realizado pelo sistema ciclista-bicicleta pode ser determinado pelos procedimentos descritos a seguir. Então, cada força aplicada sobre um corpo em movimento realiza um trabalho próprio. Então, eu tenho um trabalho da força motora, da força de atrito, da normal e do peso. Então, como é que nós vamos calcular esse trabalho? Nós podemos calcular o trabalho de duas maneiras. Primeira, pela determinação do trabalho total pelo trabalho da força resultante. Bom, essa força resultante, ela vai ter a composição nos dois eixos. Uma no eixo vertical, porque eu tenho duas forças no eixo vertical, e uma força resultante para o eixo horizontal, onde eu tenho a aplicação de duas forças também. Porém, o que vai acontecer, pessoal? A força resultante em Y, ela é nula. Por que essa força resultante em Y vai ser nula? Porque a normal aqui, neste caso, ela se iguala ao peso. O corpo não está penetrando na superfície e o corpo não está levitando. Então, a força normal, que é a força de contato, é igual à força peso, que é a força de atração. Como a força resultante na vertical é a diferença das duas forças que agem no corpo, né? É a força vertical para cima menos a força peso para baixo. Como essas duas forças são iguais, a resultante vertical é nula. Então, aonde eu vou ter força resultante atuando nesse corpo? Na horizontal. Por quê? Porque eu tenho uma força motora de 100 newtons para a direita e uma força de atrito que tenta impedir o movimento desse corpo devido ao contato do pneu da bicicleta com o solo, de 60 newtons para a esquerda. Então, como é que fica a minha força resultante em X? É a diferença da maior com a menor. É a força de 100 menos a força de 60. Então, eu tenho uma força resultante em X de 40 newtons. Porém, o que vai acontecer?
A força resultante associada ao sistema é a soma de todas as forças que atuam nesse sistema. No caso, como minha força vertical é nula, a força resultante do sistema é a própria força resultante horizontal, que é a força resultante X. Por isso que dá 40 newtons aqui, ó. É a soma desse zero com esse 40. Se tivesse dado um valor diferente na vertical, pessoal, eu teria que aplicar o teorema de Pitágoras. Não aconteceu isso aqui. Aí como é que vai ficar o trabalho dessa força resultante? Vai ser a força resultante, que é 40, vezes o deslocamento realizado por essa força, que é de 100 metros. Logo, multiplicou 40 por 100, eu tenho um trabalho de 4.000 joules realizado por esse sistema. Aí eu posso calcular esse trabalho pela soma do trabalho de cada força que age no corpo. Eu tenho 4 forças agindo nesse corpo: a força motora, a força de atrito, a normal e o peso. O que vai acontecer? O trabalho da força motora. Essa minha força motora, ela tem a mesma direção em sentido do deslocamento. Então, o trabalho da força motora é a força vezes o deslocamento, dá 10.000 joules. Ou seja, ele é um trabalho motor, ele é um trabalho positivo. Ele aumenta a energia do sistema. Ele é responsável pelo aumento de energia do sistema. Aí eu tenho na horizontal também uma força de atrito, que é no sentido contrário ao deslocamento. A força de atrito é para a esquerda, o deslocamento do sistema aqui formado pela ciclista e a bicicleta é para a direita. Então, esse trabalho da força de atrito é um trabalho resistente. Ele vai ser um trabalho negativo, porque o ângulo formado aqui entre a força de atrito e o deslocamento é um ângulo de 180 graus, por isso que tem esse sinal de menos aqui. Como a minha força de atrito é 60 e o deslocamento realizado pelo corpo é de 100 metros, essa força, o trabalho dessa força de atrito vai ser um trabalho resistente de 6.000 joules, ou um trabalho de menos 6.000 joules. Aí o que acontece na vertical? Tanto a normal quanto o peso são perpendiculares ao deslocamento. Forças perpendiculares ao deslocamento não realizam o trabalho, porque elas não favorecem nem atrapalham o movimento do corpo. Por isso que o trabalho da força-peso aqui é zero e o trabalho da força normal aqui é zero também. Aí o que eu faço? Para eu achar o trabalho total, eu tenho que fazer o somatório de todos os trabalhos realizados pelas forças que estão atuando no sistema. Então, o trabalho da força motora, mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força-peso, mais o trabalho da força normal. 10.000 da motora, com menos 6.000 do atrito, com zero do peso, com zero da normal, dá os mesmos 4.000 joules que a gente tinha calculando o trabalho pela força resultante. Aí vai do gosto, tá? Geralmente eu vou ter desenvolvimento de cálculo nos dois casos. Existem casos que, para eu calcular o trabalho pela força resultante, é mais simples pela pouca quantidade de cálculo que eu vou ter. Aqui não, ó. Aqui eu precisei, na verdade, eu precisei calcular dois valores, porque o trabalho da força-peso e da força normal é zero. Mas vai existir caso que a força aplicada, ela não é paralela ao deslocamento, ela é oblíqua ao deslocamento. Então, eu vou ter que achar todas as forças envolvidas, multiplicar pelo deslocamento que essas forças estão agindo e calcular o somatório do trabalho, tá? Bom, para encerrar essa parte de teoria, ficou faltando o trabalho realizado pela força-peso. Vamos entender aqui quando que a força-peso vai realizar trabalho. Ou seja, vai transformar energia. Bom, vimos que em movimentos horizontais, o trabalho da força-peso é nulo. Acabamos de ver isso. No caso da menina na bicicleta ali, o vetor peso, ele é perpendicular ao deslocamento do objeto. Então, na hora de eu calcular o trabalho dessa força-peso, jogando na fórmula
de trabalho de uma força constante, e vai ficar a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno desse ângulo formado entre a força peso e o deslocamento, que é um ângulo de 90 graus. E a gente sabe que lá da trigonometria, o cosseno de 90 é igual a zero. Então, esse produto todo vai dar zero. Bom, no entanto, em movimentos verticais, né, para cima ou para baixo, o peso está na mesma direção do deslocamento. Então, portanto, ele vai realizar trabalho. Tá? Quando eu jogo um objeto para cima ou quando esse objeto cai de determinada altura, a força-peso tem a mesma direção do deslocamento. Força-peso é sempre radial. Ela é vertical e apontada para baixo. O deslocamento é vertical. Então, essa força-peso tem a mesma direção, ou seja, está na mesma posição do deslocamento. Agora, como é que nós vamos atribuir sinal para essa força-peso? Quando que ele vai ser resistente, quando que ele vai ser motor? Na seguinte situação, ó. Trabalho realizado pela força-peso durante a subida. Suponha que uma bola de basquete com peso P seja lançada para cima e percorra uma distância ΔS até parar no ponto mais alto H de sua trajetória. O trabalho realizado pela força-peso, nesse caso, é negativo, uma vez que o deslocamento é para cima e a força aponta no sentido contrário para baixo. Ou seja, por que esse trabalho é negativo? Por que o resultado aqui dá negativo? Porque o ângulo formado entre o deslocamento, que é para cima, e a força-peso, que é sempre radial, é um ângulo de 180 graus. Então, na hora que eu jogo lá, na expressão do trabalho, que é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo formado, vai ser multiplicado pelo cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1. Outra maneira da gente entender por que o trabalho aqui é negativo é porque durante a subida, esse corpo perde energia. Ele vai perdendo energia. A velocidade dele vai diminuindo. Então, ele vai perdendo energia. Aí, a partir do momento que ele começa a cair, ele começa a ganhar energia de novo. Ele transforma a energia cinética dele, a energia potencial dele em energia cinética. Tudo isso nós vamos agrupar depois nos teoremas da energia cinética, teorema da energia potencial, nós vamos agregar tudo isso, tá? Então, observem, durante a subida, o trabalho da força-peso é negativo, uma vez que o peso e o deslocamento têm sentidos opostos. Então, quando eu jogo uma bola, quando eu lanço uma bola para cima, o trabalho é negativo. E quando essa bola executa um movimento de descida, observe que o deslocamento dela, esse ΔS aqui, tem a mesma direção e sentido do peso. Ou seja, o ângulo formado entre eles é um ângulo de zero, o cosseno de zero é igual a 1, então por isso que o trabalho é positivo. Então, observe, imagine agora que a mesma bola de basquete com peso P seja abandonada de uma altura H. O trabalho realizado pela força-peso, nesse caso, é positivo, uma vez que o deslocamento é para baixo e a força aponta no mesmo sentido também para baixo. Então, durante a queda, o trabalho da força-peso é positivo, uma vez que a força-peso e o deslocamento têm o mesmo sentido. Aí, o que nós vamos ter aqui na equação? Mais FP vezes ΔS, ou seja, esse FP aqui, como no caso anterior, é a força-peso do corpo, que é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Então, trocando a força-peso pelo produto da massa, aceleração da gravidade, e trocando o deslocamento ΔS pela altura que o corpo se encontra, a expressão que permite eu calcular o trabalho da força-peso é mgh. Então, na descida é mais mgh. Na subida é menos mgh. Beleza, pessoal? Bom, o que nós vamos fazer? Eu tenho umas atividades para resolver com vocês, que são as atividades na página 51 e 52 e 53. Nós vamos resolvê-las nessa aula agora. Aí, na outra aula, eu quero ver se eu dou a introdução do trabalho de forças variáveis, independentemente de começar ou não a atividade, tá? Eu preciso adiantar a matéria, eu quero ver se eu acabo essa apostila até o final do mês. Hoje já é dia 12. Então, como a gente tem 2 encontros por semana, para acabar o mês tem 2 semanas praticamente, 2 semanas e meia.
Então, eu preciso ver se eu termino essa apostila até o final do mês, para a gente já começar a apostila 3 antes de terminar esse trimestre, tá? Eu só vou verificar aqui o pessoal que está presente. Só um minutinho. Letícia. Beleza. Bom, então vamos na apostila de vocês, na página 51. Esses exercícios resolvidos, eles estão no anexo da aula que eu agendei para vocês, tá? Na semana passada. Então vamos lá. Então, ó, atividades, trabalho de uma força, no caso aqui, por enquanto, trabalho de uma força constante, tá? Volume 2, capítulo 4, página 51 a 53. O primeiro exercício é isso que nós acabamos de conversar, em relação ao trabalho da força-peso de um corpo lançado. Então, ó, considere uma pedra lançada verticalmente para cima e responda às questões propostas. Durante a subida, a força-peso atua favoravelmente ou contra o movimento? O trabalho dela é motor ou resistente? Prove isso matematicamente. Bom, no caso, que eu tenho que pensar é o seguinte: força-peso ela é sempre vertical e apontada para baixo. Ela vai ser sempre uma força radial. Então, não importa em que posição do plano esse corpo se encontre, essa força-peso vai ser sempre vertical e apontada para baixo, tá? Então, no caso, como eu estou lançando uma pedra verticalmente para cima, durante o movimento de subida dela, a força-peso ela está contra o movimento do corpo. Então, como ela se encontra contra o movimento do corpo, o ângulo formado entre a força e o deslocamento realizado pelo corpo é um ângulo de 180 graus, porque o movimento da pedra é para cima e a força-peso é para baixo. Elas têm a mesma direção em sentidos opostos. Provar matematicamente isso é relacionar a expressão que calcula o trabalho da força, esse ângulo de 180 graus que vale menos 1. Então, olha lá, ó, durante a subida, a força-peso é contrária ao deslocamento descrito e seu trabalho é resistente. Pode-se provar esse fato percebendo que o trabalho realizado por essa força é negativo, pois o ângulo entre a força-peso e o deslocamento é de 180 graus. E como o cosseno de 180 graus é menos 1, na hora de eu representar isso matematicamente, eu vou multiplicar essa força-peso e esse deslocamento por menos 1. O resultado vai dar um trabalho negativo. Eu coloquei a figurinha aqui de novo, só para a gente ter a noção, né? Onde que está esse ângulo de 180 graus? Ele está aqui, ó. Ele é formado aqui entre a força-peso e o deslocamento. Ó, elas são verticais, sentidos contrários. Forças de mesma direção em sentido contrário sempre formam ângulos de 90 graus entre si. Cosseno de 90 menos 1, o trabalho é negativo. Aí, durante a descida, a força-peso atua favoravelmente ou contra o movimento? O trabalho dela é motor ou resistente? Prove isso matematicamente. Aí vai acontecer o processo contrário, né? Durante a descida, o deslocamento vai ser vertical e para baixo, e ele vai ter a mesma direção em sentido da força-peso, que sempre é vertical e para baixo. Tá? Como esse deslocamento e essa força-peso têm a mesma direção e mesmo sentido, essas forças são paralelas. Forças, vetores paralelos, sempre formam um ângulo de 0 graus entre eles. E o cosseno de 0 é 1. Então, observe, olha lá, ó. Durante a descida, a força-peso é favorável ao deslocamento e seu trabalho é motor.
pode-se provar esse fato percebendo que o trabalho realizado por essa força é positivo, pois o ângulo entre a força-peso e o deslocamento é zero, e o cosseno de zero é 1. Então, na hora que eu multiplico essa força-peso e esse deslocamento pelo cosseno do ângulo formado, que é zero, que é igual a 1, o resultado vai dar positivo. Então, eu coloquei a figurinha aqui de novo para mostrar essa relação que eu tenho, né, entre o deslocamento, o vetor deslocamento e o vetor peso. Olha lá, eles são verticais e apontados para baixo nesse caso. Questão 2 é o que eu comentei anteriormente, relacionada à força normal. Neste caso aqui, eu não posso considerar normal igual ao peso, porque eu tenho uma força aplicada que é oblíqua. Então, essa força que eu aplico aqui, de 40 newtons, ela meio que diminui a compressão do corpo na superfície. Tá? Ela não está sendo paralela ao deslocamento. Ela está diminuindo um pouco a compressão do corpo na superfície. Logo, eu diminuo a força normal, tá? Mas nada que a gente não consiga calcular. Então, ó, um corpo apoiado em uma superfície plana e horizontal sofre um deslocamento de 15 metros. É esse vetor verde aqui, ó. Ao receber a ação de várias forças, conforme o desenho a seguir. Foi dada a aceleração da gravidade no local igual a 10 metros segundo ao quadrado. O seno do ângulo formado entre o deslocamento e a força, que é o seno do ângulo alfa, é igual a 0,8, e o cosseno desse ângulo igual a 0,6. Por que foi dado o seno e o cosseno? Porque a força é oblíqua. Então, para essa força ter essa direção e esse sentido, é porque eu tenho a aplicação simultânea de duas forças nesse corpo. Uma na direção horizontal e uma na direção vertical para cima. Então, para eu ter essa posição aqui desse vetor, que é vertical e para cima, né? É inclinado para cima, é porque existe uma força vertical para cima sendo aplicada nesse vetor e uma força horizontal para a direita. Elas vão atuar simultaneamente. Então, ó, na letra A, ele quer que a gente calcule a intensidade da força normal e a intensidade da força resultante na direção X das forças aplicadas no corpo. Bom, vamos imaginar uma coisa. Como eu disse, a normal não é igual ao peso. Por quê? Porque nesse objeto eu tenho o surgimento de uma força Fy e o surgimento de uma força Fx. Essas forças atuam simultaneamente no corpo para eu ter essa posição do vetor F de 40. Então, essa componente, essa força Fx e essa força Fy, são, respectivamente, as componentes horizontais e verticais que agem nesse corpo. Então, olha que legal, ó. Na horizontal, eu tenho duas forças agindo no corpo. A componente horizontal Fx é a força de atrito. A componente horizontal Fx é a componente que faz com que o corpo desloque para a direita. A força de atrito é a força que tenta impedir o movimento do corpo. Ela vai ser contrária ao movimento. E na vertical, nós temos três forças atuando no corpo: a normal, o peso e a força Fy. Então, como é que eu vou calcular essa normal? Numa condição de equilíbrio, as duas forças para cima se igualam com a força para baixo. Então, a minha intenção aqui é calcular Fy e calcular Fx. Eu calculo Fy para achar normal, calculo Fx para achar a força resultante na direção horizontal, que é a direção x. Então, observe, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular as duas componentes. Na direção horizontal, ó, tem um triângulo retângulo formado aqui, ó. O cosseno desse ângulo alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o meu cateto adjacente Fx é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. A força F foi dada de 40, o cosseno foi dado que é 0,6, então na direção horizontal a força
é de 24 newtons. Na direção vertical, a mesma coisa, ó. Esse vetor aqui, ele é o cateto aqui nesse triângulo. Então, ele é o cateto oposto ao ângulo. A relação que eu tenho entre cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, o seno desse ângulo alfa é o cateto oposto FY sobre hipotenusa F. Se eu passar a hipotenusa multiplicando esse seno, eu calculo FY aqui, ó. 40 vezes 0,8, 32 newtons. Aí, ó, como é que eu vou calcular a normal? Para cima, na vertical, é a normal mais essa força de 32. Para baixo, é a força de 50, que é o peso. Então, essas duas forças aqui, verticais e para cima, equilibram a força-peso vertical e para baixo. Então, tem lá, ó, a normal mais a força FY é igual ao peso. A normal é M, a força FY é 32, o peso é 50, eu tenho uma normal de 18 newtons. E a força resultante na direção X, que é a direção horizontal, é a força que causa o deslocamento de 15, menos a força de atrito que tende a impedir o deslocamento. Então, o que eu vou ter? Resultante na direção X é a força de 24, que eu calculei aqui, menos a força de 20, que é o atrito. Eu tenho 4 newtons de força resultante na direção X. Vamos deixar uma coisa bem clara. Eu não tenho resultante na direção Y. Eu não tenho força resultante na direção Y. Por quê? Porque essas duas aqui cancelam essa. Tá? E essas forças verticais aí não realizam trabalho. Quem vai realizar trabalho aí são as forças horizontais. Então, ó, com relação ao exercício anterior, calcule o trabalho realizado pelas forças que atuam sobre o corpo ao longo do deslocamento de 15 metros. Então, ele quer que eu calcule o trabalho da força Fx, calcule o trabalho da força de atrito. Olha lá, ó, da força peso, da força normal. Peso normal não realizam trabalho. Tá? Por que essas duas forças não realizam trabalho? Porque elas são perpendiculares ao deslocamento. Então, vai dar zero no peso. O trabalho da força normal também vai dar zero. Trabalho da força de atrito. Como o vetor força de atrito tem a mesma direção em sentido oposto do deslocamento, o cosseno dele é menos 1. Então, o trabalho da força de atrito vai ser essa força de atrito, que é 20, vezes o deslocamento realizado pelo corpo, que é 15, vezes o cosseno do ângulo formado entre o deslocamento e a força, que é menos 1. Então, eu tenho um trabalho de menos 300 joules para a força de atrito. Aí, o trabalho da força F, que é essa força aqui, ó, de 40 newtons, vai ser a força vezes o deslocamento de 15, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, cosseno de alfa, que é 0,6. Olha lá, 40 da força, 15 do deslocamento, 0,6 do cosseno do ângulo formado entre a força, que essa aqui é a força real que eu aplico, né? Isso aqui, ela surge devido ao movimento associado à aplicação dessa força, vezes 0,6. Então, eu tenho uma força de 360 joules aplicada a esse corpo, tá? Então, ó, trabalho da força P, 0, trabalho da força normal, 0, trabalho da força de atrito, menos 300, trabalho da força F, 360 joules. Bom, aí na letra C, determine o trabalho da força resultante e compare-o com o valor da soma do trabalho de todas as forças que eu apliquei. O que a gente vai concluir? Então, ó, trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante é sobre aquela força que nós achamos anteriormente na direção X, que é aquela força de 4 newtons, que é a diferença do 24 da força Fx com a força de atrito, que é 20. O deslocamento é de 15, e nessa força resultante na direção X, o ângulo formado entre
a força e o deslocamento é zero, porque aí eu tenho as forças paralelas, né? Então, na direção F, na direção X, o trabalho da força resultante é um trabalho de 60 joules. Então, aqui eu calculei o trabalho da força resultante pelo cálculo da força resultante. Aí, se eu quiser calcular esse trabalho pela soma de todos, do trabalho de todas as forças, eu vou somar o trabalho da força peso, que é zero, com a força normal, que é zero, com a força de atrito que nós calculamos anteriormente, que é menos 300, e com a força F que nós calculamos também, que é 360. Olha lá, ó, dá a mesma coisa. Dá 60 joules, não pode ter perda. Tem que dar o mesmo resultado. Então, a soma de todos os trabalhos é igual ao trabalho da força resultante. Bom, aí tem um exercício aqui para comentar a aplicação de força. E ele diz o seguinte: comente a seguinte frase. Se uma pessoa exerce uma força sobre um corpo inicialmente parado e ele começa a se deslocar, então essa pessoa realizou o trabalho motor. Bom, vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa frase é aparentemente correta. A gente tem que lembrar o seguinte, que trabalho é atributo de força e, portanto, jamais é realizado por qualquer tipo de corpo. O que acontece? A pessoa não aplicou força, a pessoa interagiu com aquele objeto. Então, houve uma interação entre o objeto e a pessoa que proporcionou a aplicação dessa força e a realização de trabalho, tá? É aquela história, né? Na linguagem física, a linguagem física, ela não admite a pessoa virar para outra e falar, oh, você está forte. Não existe esse conceito, tá? Força é interação entre corpos. Então, ela não é realizada por um corpo. Então, a frase está praticamente correta, porque o erro nessa frase é essa condição de trabalho ser realizado por algum tipo de corpo. O trabalho ele vai ser atribuído à força que está relacionada a uma interação entre corpos. Bom, aí o 4 ele fala o seguinte: sobre uma mesa horizontal, um corpo preso à extremidade de um fio descreve um movimento uniforme em trajetória circular, ou seja, eu tenho um corpo preso numa corda que está realizando um movimento circular numa mesa com velocidade constante. Determine o trabalho realizado por essa força, pela força que o fio exerce sobre o corpo. Eu coloquei até um desenho aqui para a gente poder entender isso. Ó. A força de tração que atua no corpo é orientada para o centro da curva, ou seja, essa força de tração, ela nada mais é que a força centrípeta que vai surgir na cordinha aqui. Essa força mantém o movimento na trajetória circular com velocidade constante. Então, ela tem que ser a mesma em todos os pontos. Se ela variar, esse fio pode romper e o corpo sair pela tangente relacionada ao vetor velocidade v. Aí o que vai acontecer? Como essa força é orientada para o centro da curva e a velocidade é tangente a essa curva, o ângulo formado entre a cordinha, a tração na cordinha e a trajetória circular é um ângulo de 90 graus. Aí, na hora que eu jogo isso na expressão que determina o valor da força constante, eu vou multiplicar essa força de tração na cordinha, que é a força centrípeta, e o deslocamento pelo cosseno de 90. Cosseno de 90 é zero. Então, essa força de tração aí não realiza trabalho. Tá? O trabalho é nulo. Exercício 5 da Uninove, ele diz o seguinte: esse exercício a gente tem que tomar um cuidado medonho na resolução dele, por causa desse item C e esse item D aqui. Um operário ergue uma carga de 50 kg de massa, trazendo-a do chão até uma altura de 6 metros, onde ele se encontra. Então, ele está sobre uma plataforma, por exemplo.
a 6 metros do solo e está puxando essa corda aí para trazer esse corpo de massa 50 quilogramas onde ele se encontra. Para essa tarefa, o operário utiliza um moitão simples de uma roldana fixa e uma móvel. Então, é um sistema formado por uma roldana fixa e uma móvel, onde essa roldana móvel, ela é um agente facilitador, ela diminui o esforço que esse cara vai realizar, tá? Só que o exercício em nenhum momento fala como ele está aplicando essa força na corda. Se ele está aplicando essa força na mesma direção do deslocamento ou não. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a letra C e D. Aí ele fala o seguinte: desprezando a inércia das roldanas e do cabo e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode ser realizado pelo peso da carga é 3.000, pelo peso da carga é menos 3.000, pela força exercida pelo operário é 1.500, pela força exercida pelo operário é de menos 1.500, e o trabalho realizado pela força exercida pelo operário depende da velocidade constante com que a carga é erguida. Bom, vamos analisar. Tá tudo aqui, ó. A letra A ela é falsa pelo seguinte: como o corpo está subindo, pensando só no corpo isolado ali, tem a força-peso para baixo e o deslocamento dele para cima. Esse trabalho da força-peso tem que ser negativo. Por que esse trabalho tem que ser negativo? Porque o deslocamento é vertical para cima e a força-peso é vertical para baixo. Então, o ângulo formado entre a força-peso e o deslocamento é um ângulo de 180 graus. O peso do corpo é 50 vezes 10, 500 newton. O deslocamento realizado é a altura que essa carga vai percorrer aí de 6 metros, vezes menos 1, menos 3.000 joules. Então, a letra A é falsa. Letra B é verdadeira? Sim, acabamos de resolver na A. Certo? A resposta é a letra B. Vamos justificar o resto. Por que a letra C é falsa? Observe o seguinte. Beleza. Eu tenho uma roldana móvel que faz com que a força seja dividida, a força que ele aplica seja dividida por 2, mas em nenhum momento ele falou qual que é a direção de aplicação dessa força. Se a direção de aplicação dessa força fosse a mesma direção do deslocamento dessa carga, ou seja, ele está puxando o objeto na vertical para cima, ele está aplicando força na vertical para baixo, aí tudo bem, essa força seria de 1.500 joules, né? O trabalho dessa força seria de 1.500 joules, mas só que seria um trabalho negativo, certo? Porque a força aplicada e a direção do deslocamento teriam sentidos contrários. Então não pode ser nem a letra D, nem a letra C, porque em nenhum momento ele falou qual que é a direção de aplicação dessa força. Então tem que tomar cuidado com isso, é pegadinha, tá? Aí a letra E é falso porque ela, ó, a força, o trabalho realizado pela força exercida pelo operário depende da velocidade constante com que a carga é erguida. Não. Se a velocidade for constante, a força aplicada pelo operário para manter o corpo em equilíbrio dinâmico será independente do módulo de sua velocidade, pois nessa condição, para a velocidade constante, como nós vimos, a força resultante é sempre igual a zero, tá? Pessoal, é o seguinte, para não atrapalhar o intervalo de ninguém, o café de ninguém, eu vou resolver esse próximo exercício às 3h25, tá? Então, eu vou dar um intervalo agora, até 3h25, tem outro link lá para entrar, beleza? Então, daqui a pouco a gente vai voltar e 4 horas a gente para. Tudo bem? Então, até daqui a pouquinho. Vou interromper a gravação.